Ulisses Neto, direto, ele sabe tudo o que está acontecendo na Europa. Tá aqui o Ulisses, simpático como sempre, com as últimas informações. Nesse aí eu acredito. Deixa eu só fazer uma pergunta para você. Eu estava acompanhando e me parece, eu acho que a vacina que está mais avançada é a de Oxford, que é da AstraZeneca. Eu ouvi outro dia que essa vacina, inclusive eles vão colocar o exército aí na sede e tal, parece que na terceira semana de novembro iria começar já a ter a distribuição dessa vacina, mas saiu uma notícia agora que eu vi, eu não sei se você tem essa informação, que vai ser só em janeiro. É isso mesmo ou não? Ou continua a data da terceira semana de novembro? Tudo bom, Olha, Emílio, o governo está sendo muito cauteloso aqui no Reino Unido, o governo britânico, em relação a essa história da vacinação. E a informação que o governo passa para a população aqui oficial é a de que a vacinação só vai começar em janeiro e, primeiramente, claro, para os profissionais de saúde. Em massa, né, para cidadãos comuns como eu, por exemplo, que moro aqui em Londres, a perspectiva é de que a vacina só chegue mesmo mais para o meio do ano até. Tá? Então, realmente, a vacina da AstraZeneca com Oxford, que aí no Brasil está sendo também desenvolvida em parceria com a Fiocruz, essa vacina está num estágio bastante avançado. A expectativa é de que no final desse ano, inclusive, os estudos estejam já praticamente finalizados, mas ninguém espera receber a imunização ainda em 2020, a não ser, é claro, nos casos muito especiais dos profissionais da saúde. Mas a expectativa mesmo é 2021. Esse é o quadro que o governo britânico tem pintado para a população desde o início das pesquisas, viu, Emílio? Existe realmente essa história de que a vacina ficaria pronta nesse ano. No Brasil se falou muito disso, né? Mas aqui no Reino Unido o governo tem sido bastante cauteloso em relação ao início da vacinação da população. Boa. Ulisses, e essa história que aconteceu aí lá na França, do terrorismo, o que você tem das últimas notícias para passar para a gente? Olha, Zuckerman, a principal dificuldade do governo francês hoje é tentar conter a ansiedade da população em relação a novos ataques. Esse final de semana tem um feriado religioso muito importante, né, para o mundo católico, inclusive, é claro, para os franceses, o feriado do Dia de Todos os Santos, neste domingo. Então, haverá, claro, um número maior de pessoas indo às igrejas do país, e como o ataque em Nice ontem foi realizado na Basílica de Notre-Dame, é claro que deixou os franceses ainda mais preocupados. Existe a questão do coronavírus. Hoje a França entrou no novo lockdown, no segundo lockdown. As pessoas não podem sair de casa, né? Só se tiverem uma justificativa muito plausível, mas ainda assim o governo está mandando o exército para as ruas para patrulhar os locais de cultos, né, religiosos, principalmente as igrejas católicas. Na segunda-feira, com a retomada das aulas, o exército também vai proteger as escolas, porque esse novo lockdown, embora seja muito restritivo para a circulação dos franceses, ele não fechou as escolas. Então as aulas vão voltar normalmente na segunda-feira e o exército vai fazer a proteção das escolas no país. Só que é o seguinte, essa é uma situação extrema, né, que a gente está acostumado a ver, por exemplo, no Rio de Janeiro, com a guerra de traficantes e por aí vai. Aqui na Europa não é uma situação comum ter o exército nas ruas, e isso mostra como os franceses estão preocupados com a falta de previsibilidade desses atentados terroristas. Porque se a gente for pensar em como o extremismo islâmico foi evoluindo ao longo dos anos, inicialmente foram aquelas ações espetaculares, né, que a gente viu, espetacular no sentido de ser algo muito grandioso, como aconteceu 11 de setembro, depois aqui em Londres, no metrô, ataques super sofisticados e realmente muito coordenados, envolvidos com grandes redes internacionais. Hoje a situação é diferente. Hoje o que está acontecendo são jovens que não estão nem mesmo na lista de observação do governo francês. O governo da França tem hoje 8.000 pessoas sendo monitoradas, porque são pessoas que, de acordo com o governo, podem estar sofrendo um processo de radicalização, ou já passaram por esse processo de radicalização, e aí o serviço de inteligência é o responsável por monitorar essas pessoas e evitar que novos ataques terroristas ocorram. Só que os ataques das últimas semanas na França, esse de Nice, o que aconteceu também na região metropolitana de Paris, o novo atentado na região do Charlie Hebdo, tudo isso, todos os responsáveis por esses ataques não estavam sequer nessas listas. A radicalização hoje está ocorrendo nas redes sociais e as ações, uma acaba motivando a outra.
Então, um ataque como esse de Nice acaba motivando outras pessoas, outros jovens, a irem a cometer ataques terroristas lá na França. Por isso, o governo não sabe nem onde procurar nesse momento, e toda essa situação está criando uma ansiedade muito grande entre os franceses e, claro, também em outras partes da Europa. Ô, Ulisses, eu queria fazer só um comentário em cima, né, da pergunta do Zuckerman. Eu queria saber se existe um debate na Europa dessa questão do extremismo islâmico e também num declínio do cristianismo na Europa. Se existe um debate, porque igrejas estão sendo queimadas. Queria saber se está tendo um debate assim na Europa toda. Então, via de regra, depende, é claro que isso vai variar de cada país, mas via de regra, os europeus estão deixando a religião de lado, né? Aqui no Reino Unido, por exemplo, o cristianismo está caindo bastante, existe uma ascensão até mesmo do ateísmo, né? Se é que a gente pode utilizar esse termo. Mas a verdade é que a religiosidade ela vai caindo e vai ficando em segundo plano no cidadão médio da Europa. O ponto principal de debate existe uma imigração muito forte, já há décadas, né, de muçulmanos aqui para o continente. A França tem hoje quase 10% da população dela é formada por muçulmanos, inclusive porque houve um estímulo até para a imigração dessas pessoas, e o que se debate é o quanto eles também não estão sendo alijados da sociedade como um todo. Porque se fala muito sobre o que o Macron chegou a dizer 2 semanas atrás, por exemplo. Se fala muito sobre o que o Macron... Desculpe aqui, apitou aqui o celular e por isso travou. Mas se fala muito sobre o que o Macron chegou a dizer 2 semanas atrás, que é o suposto separatismo islâmico. Mas o quanto a França também está integrando esses imigrantes. Né? A formação de guetos não ajuda a radicalizar as pessoas. Esse é um problema muito sério na França e que não se repete em outras partes da Europa com a mesma expressão. Aqui no Reino Unido existe uma integração muito melhor. Os britânicos também têm muitos muçulmanos, né? A comunidade muçulmana em Birmingham, por exemplo, é gigantesca. Aqui em Londres também é muito grande. E a integração ela é menos ruidosa do que o que está acontecendo na França, onde até alguns tipos de véu islâmico, né, aqueles que fecham mais o rosto, chegam a ser proibidos em espaços públicos. Isso não existe aqui no Reino Unido, por exemplo. Então, esse ponto também é debatido como parte do problema lá na França, ainda que a defesa da liberdade de discurso, né, de como o presidente Emmanuel Macron disse, na França não existe blasfêmia, eles já passaram dessa fase, né, eles já não consideram ofensivo falar nada sobre nenhuma religião. Isso também precisa ser levado em consideração e precisa ser defendido. Mas encontrar o equilíbrio dessas duas partes do problema é o que tem sido mais desafiador nesse momento. É um pepinão, né, Ulisses? É um pepino, né? Mas você acha que isso tem a ver com as cités lá, que tem aquele cinturão onde moram em Paris, né? Ali em Paris tem aquele cinturão. Banlieues. Isso. Você acha que o problema está ali? Do cara tá meio... Não. É uma parte do problema, sem dúvida. É uma parte do problema porque, como eu disse, a França passa, porque os especialistas chamam de guetização, né, de uma formação muito forte de guetos, e que os jovens acabam encontrando algum conforto num discurso radical que está sendo propagado na internet. Então, a França tem muita dificuldade de lidar com isso. E esse mesmo problema também aconteceu aqui no Reino Unido e em outras partes da Europa, na Bélgica, a gente também se lembra, foi um problema grave por lá. E combater essa fragilidade da sociedade em que permite que pessoas consigam ser radicalizadas dessa forma, também é uma questão que precisa ser levada em conta. Agora, o ataque que aconteceu ontem em Nice foi realizado por um terrorista que havia chegado na Europa em questão de 2 meses atrás, né? 1 mês e pouco atrás, por Lampedusa, e que fica na Itália, e aí ele cruzou e conseguiu chegar na França. Para vocês terem uma ideia, Lampedusa, quando eu mudei para a Inglaterra, uma das primeiras reportagens que eu produzi aqui foi sobre a situação dos refugiados em Lampedusa, 10 anos atrás. Até hoje eles não conseguiram resolver essa questão lá em Lampedusa. E ela continua sendo uma porta de entrada para pessoas que chegam já radicalizadas ou que eventualmente vão se radicalizar dentro do continente. Então, o problema é muito grave. O discurso do presidente Emmanuel Macron 2 semanas atrás, dizendo que iria atacar esse separatismo islâmico, fechar mesquitas, lideranças religiosas, ele só incendiou ainda mais essa questão, e está claro que o governo da França já há bastante tempo não está conseguindo lidar com essa situação, e por isso os ataques estão se repetindo de maneira muito preocupante por lá.
Ulisses, eu queria saber se a França padece do mesmo problema que nós aqui no Brasil temos de já antecipar o próximo pleito e sofrer por antecipação, né? Já começar a avisar 2022 como fazemos aqui, 2022 é o próximo pleito presidencial na França também, e se o Macron, essas ações dele, essa mudança de discurso talvez, enrijecendo aí o combate a esses conflitos religiosos, ele está fazendo um aceno para o nacionalismo francês que tende a crescer nesse contexto? Essa é uma pergunta muito boa, porque realmente a questão eleitoral, ainda que a França esteja um pouco distante das suas eleições, toda vez que acontece um incidente como esse, a Marine Le Pen, que é a líder da Frente Nacional, que na visão de alguns especialistas seria uma líder de extrema-direita, uma candidata de extrema-direita, ela toda vez que acontece um incidente como esse, ela realmente aparece nos jornais, volta a ser um destaque na imprensa, e ela fala, o discurso dela realmente conversa com uma parte importante da população, tanto que as intenções de voto dela sempre são muito altas nas pesquisas que aparecem, ainda que ela não tenha conseguido vencer uma eleição até hoje. Mas isso faz com que o presidente também tenha que fazer acenos, né, para esse grupo do eleitorado e direcionar as políticas dele para atender esse pensamento que é mais fechado, no sentido de fechar mesmo, estou falando, o país e deixar menos imigrantes entrarem, fazer com que os muçulmanos passem por um escrutínio maior, vamos dizer assim, os que têm pensamento extremista na hora de chegar na França. Então, realmente, a questão política e eleitoral, ela acaba influenciando todas as políticas que são pretendidas até ou anunciadas para tentar resolver essa questão do extremismo religioso dentro da França. Boa. Tá certo, cara, é bom demais, né, meu? Impressionante, eu tô ouvindo aqui. Do novo vírus, né? O Sami tem uma pergunta. Ontem foi divulgado, né, um preprint, que é aqueles estudos preliminares que pesquisadores da Suíça e da Espanha encontraram uma nova variação do Covid. E muitos falam que pode ser por isso o aumento de casos. E a notícia boa, se é assim que podemos dizer, é que ela seria mais vulnerável à vacina. Tem falado bastante sobre isso por aí? Tem sim, Sami. Essa notícia realmente teve uma repercussão forte por aqui, justamente para tentar entender essa evolução dos casos e também em conjunto com as pesquisas que indicam a queda dos anticorpos dentro das pessoas que já foram contaminadas pelo Covid-19. E aí o que se concluiu, levando em consideração essas duas novas informações, é que de fato o corpo pode acabar criando uma memória, vamos dizer assim, que faria com que a reação dessa nova contaminação ou da contaminação por uma cepa diferente acabasse sendo menos agressiva. Mas o ponto que todos os especialistas levantam aqui é que esse é um caso ainda em desenvolvimento, que ainda não se sabe exatamente como esse novo coronavírus se comporta, nem como seria a mutação dele, e que nesse momento é muito difícil prever como a pandemia vai se desenrolar nos próximos meses e que não podemos dizer a saída, né, mas a grande expectativa continua sendo pela vacina que está sendo desenvolvida por diversos laboratórios ao redor do mundo, como uma espécie de caminho para poder aliviar as restrições e poder retomar alguma normalidade aqui na Europa, que vem experimentando essa segunda onda tão agressiva de contaminações pelo Covid-19. Deixa eu perguntar um negócio para você, que aqui tá uma briga de vacina, né? Vacina chinesa, vacina... Aqui tem tudo que você imagina de vacina, tem aqui. Até da Indonésia. A mais promissora é a de Oxford, né? Aí, a que tá mais avançada. É a mais... É a mais... Pode completar. Não, a pesquisa da vacina de Oxford com a AstraZeneca é a que já está mais avançada, realmente, ao lado dessa que está sendo desenvolvida em São Paulo também, né? Pelo menos o calendário que vem sendo divulgado pelo governo de São Paulo colocaria essa como a mais avançada do mundo, em relação ao que tem sido divulgado pelos outros governos. Mas, nesse momento, de fato, a vacina de Oxford com a AstraZeneca é uma das mais promissoras, vamos dizer assim, até pelos estudos que comprovaram que ela seria bastante eficaz com o grupo acima de 65 anos, que, em teoria,
teoria, né, se falava muito sobre a possibilidade das vacinas não terem um nível de proteção tão alto assim para os mais idosos. A pesquisa que foi desenvolvida por aqui, os resultados divulgados até agora mostram que mesmo nesse grupo acima de 65 anos, a vacina da Universidade de Oxford com a AstraZeneca tem resultados bastante positivos. Boa. Quer colocar um dinheirinho aí na eleição americana? Aqui tá... Pode pedir. Quer colocar umas... Quanta libra? Faz a TED, o Mellen. Tá favorável para fazer a aposta, né? Porque a libra com real hoje tá batendo aí quase 7,50. Pra vocês terem uma ideia de como tá. Mas seu salário é em real, né? O Brown tem a pergunta. A desvalorização do real. Mas aqui na Europa também só se fala disso, mesmo ligando nos canais aqui do continente, o noticiário está muito focado em coronavírus e eleições nos Estados Unidos. Os britânicos esperavam ter fechado um acordo comercial, né, com os americanos antes dessa eleição, não conseguiram, na verdade, até hoje, desde que o Brexit foi entregue, os britânicos só fecharam um acordo comercial, que foi com o Japão, e ainda não conseguiram fechar mais nenhum acordo de peso, e eles querem ver o resultado dessa eleição para saber como vai ser a relação entre os britânicos e os americanos, mas ninguém está apostando em nada, né? Ainda que as pesquisas mostrem uma vantagem do Joe Biden, é aquela história, né? Os modelos falam em até quase 90% de probabilidade para o Joe Biden ganhar. O 538, que é um podcast americano muito famoso sobre essas pesquisas e análise de dados lá nos Estados Unidos, fala nesse modelo, mas aqui no Reino Unido está todo mundo querendo esperar mesmo o resultado da eleição e, principalmente, ver se o Donald Trump, em um caso de derrota, vai passar o bastão com normalidade, né? Vai seguir a liturgia lá dos Estados Unidos de ser até cordial com o próximo presidente, caso isso aconteça, porque tem muita gente duvidando que ele vai sair numa boa caso perca a eleição. Claro que vai. O Brown tem uma pergunta para você. Na verdade era uma curiosidade de brasileiro que nunca foi lá pro Reino Unido, nunca foi pra Inglaterra, mas sei que o Ulisses já tá há anos lá, e essa semana a gente começou a falar aqui no Brasil de entrada da iniciativa privada no SUS, e o Reino Unido, né, Ulisses, tem uma rede pública de saúde que é considerada modelo, é muito efetiva. Como é que é? Tem iniciativa privada no meio? Em algum nível existe a participação privada? E é bom, funciona ou não? Como é que é o sistema público de saúde aí no Reino Unido, Ulisses? Ainda mais considerando que a mãe de todas as privatizações é a Margaret Thatcher, né? O modelo dela é realmente discutido no mundo inteiro até hoje, porque foi ela que começou a privatizar praticamente tudo aqui no Reino Unido. Mas o sistema público de saúde, ele continua público, é estatal. Existem, claro, os prestadores de serviços que vêm da iniciativa privada, mas esse debate aqui também é muito sério. Na última eleição, os trabalhistas, né, que seriam os candidatos, os políticos de esquerda aqui no Reino Unido, bateram muito nessa tecla de que o Boris Johnson iria privatizar o NHS, que é o sistema público de saúde, e ele teve que se manifestar dizendo que jamais faria isso, que nunca teria planos de privatização da rede pública de saúde, porque esse é um assunto aqui muito delicado. O que está sendo proposto, ou o que chegou a ser proposto aí no Brasil, aqui certamente também causaria uma controvérsia enorme, e os políticos conservadores sempre batem na tecla de que não vão fazer essa privatização do sistema público de saúde, ainda que esse assunto esteja diretamente conectado com o acordo comercial dos Estados Unidos, porque os americanos querem ter acesso à rede pública aqui do Reino Unido para prestar serviço e também para vender remédio, porque o SUS britânico, nas negociações com os laboratórios lá dos Estados Unidos, porque ele faz compra em volumes muito grandes para a população inteira, eles acabam tendo preços muito mais baixos nessas negociações. E os americanos querem bater nessa tecla para fechar um acordo comercial, e esse é um dos temas mais espinhosos e que ajuda a entender o porquê do Reino Unido não ter conseguido fechar um acordo de livre comércio com os Estados Unidos até hoje. Boa, Ulisses, você deu uma aula, né? Valeu, cara. Aula da Europa. Que vontade de ter um brother desse aqui. Que você Ulisses, obrigado, meu velho. Boa sorte. Eu que agradeço. Boa sorte para você. Você vai ficar preso aí agora, né? Tá praticamente fechado aqui, Emílio. As coisas ainda... Em Londres ainda tem algumas coisas abertas, ainda dá para ir num bar, num cinema, mas a tendência é que na próxima semana, ou 2 no máximo, realmente entre em lockdown aqui também. Beleza, vamos torcer para resolver logo aí esses pepinos todos na Europa. Obrigado, Ulisses. Ulisses, valeu, um abraço, bom fim de semana. Direto para vocês também.